Quem foram os Reis Magos? Um dos pontos mais importantes para entender o que o Novo Testamento afirma sobre a estrela de Belém é perceber o status social e político dos Reis Magos, que foram até Herodes. A palavra que foi usada para descrevê-los foi magi. Este era um título usado no século I e refletia que eles eram astrólogos profissionais. É importante pontuarmos que na antiguidade a astrologia e a astronomia não eram conhecimentos separados, como são hoje. Porém, hoje a astrologia só serve para criar horóscopo e prever o futuro. Mas antigamente, os eruditos estudavam as estrelas e também o seu significado. Além dos significados dos sinais que iam acontecendo no céu ao passar dos anos e das gerações, o Criador colocou os luminares no céu justamente para sinais visíveis e para determinar os tempos. E disse Elohim: haja luminares no firmamento do céu, para fazerem separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais visíveis e para tempos determinados. No entanto, a adivinhação sempre foi proibida pelo Criador. Não comam nada que tenha sangue, e não façam adivinhações, nem pratiquem magia. Este fato é tão conhecido nos círculos acadêmicos que muitos tradutores modernos do Novo Testamento simplesmente traduzem magi como astrólogos, sem qualquer explicação. Uma vez que este ponto primário é percebido, somos munidos com informações confiáveis que podem tornar o relato da visita dos magi a Herodes compreensível. O ensinamento simples do Evangelho de Mateus afirma que os Reis Magos vieram da parte oriental do mundo para prestar homenagem ao recém-nascido rei dos judeus e presenteá-lo com os presentes costumeiros que eram geralmente concedidos a novos reis. O relato do Novo Testamento não significa que o escritor do Evangelho de Mateus estava endossando os princípios da astrologia, porque há versículos bíblicos condenando sua prática religiosa, como já citamos, dos quais Mateus sem dúvida estava ciente. Mas, ao mencionar sua jornada para Jerusalém, Mateus mostra que os próprios magos foram motivados por princípios e símbolos que eram levados a sério pelas pessoas no mundo na época. O registro desse relato em Mateus deixa claro que Mateus não via esses magos como charlatões. Quando os magos chegaram a Jerusalém, com seu anúncio de que a estrela do rei judeu recém-nascido havia sido vista, Herodes ficou perturbado e toda Jerusalém com ele. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e toda a Jerusalém com ele. Como os magos eram astrônomos profissionais, conhecidos por interpretar os sinais no céu, a menção de sua visita a Jerusalém foi a maneira de Mateus garantir o testemunho das principais autoridades científicas para autenticar o nascimento real de Jesus. Interessante que Mateus relata a descendência real de Yeshua, e o relato dos Reis Magos justamente é escrito para documentar e atestar a sua condição de Rei dos Reis da terra e Rei dos Reis do céu. A importância dos magos. Esses magos vieram do leste, trazendo ricos presentes para o recém-nascido rei. Herodes e toda Jerusalém dificilmente teriam sido incomodados pelo que eles consideravam impostores. Mas se os magos tivessem vindo da corte dos reis partas, que empregavam magos nos assuntos religiosos de seu governo, ou das respeitadas faculdades de magos do leste, então isso teria sido uma questão diferente
na visão de Herodes e das autoridades judaicas em Jerusalém. Para se ter uma audiência com Herodes e para que ele tivesse membros do Sinédrio, a Suprema Corte dos Judeus, para ouvir as interpretações desses magos, eles devem mostrar que eram tidos em alta estima pelo povo de Jerusalém. E convocando todos os chefes dos sacerdotes e os escribas do povo, informava-se junto a eles sobre onde haveria de nascer o Cristo. Em seu comportamento, era costume que os magos se vestissem com trajes sacerdotais magníficos para indicar seu status profissional. Ao se apresentarem diante da realeza, os registros históricos mostram que os magos faziam isso com pompa e circunstância. Em viagens ou em negócios oficiais, em áreas onde eram influentes, era normal que os magos sacerdotais procedessem de um modo processual, com várias fileiras deles apropriadamente posicionadas na caravana. Essa deve ter sido a maneira pela qual eles se aproximaram da cidade de Jerusalém para apresentar seus presentes ao recém-nascido rei dos judeus. Isso explicaria a atitude respeitosa de Herodes e das autoridades judaicas para com eles. É importante perceber que esse tipo de viagem para respeitados sacerdotes magos não é uma história de fantasia. Eles viajavam em estilo majestoso. O relato registrado por Mateus se encaixa bem com outras jornadas de sacerdotes magos, quando eles eram apresentados a reis ou imperadores. Quando Tirídates, da Ordem dos Magos, foi feito rei da Armênia pelo imperador Nero, o novo rei mago foi a Roma com os outros magos para presentear Nero. Uma grande quantidade de cerimônia foi associada a essa visita dos magos em Roma. Esse também deve ter sido o caso dos magos que foram a Herodes, em Jerusalém. Ele teria dado a eles um protocolo cerimonial adequado. É por isso que toda Jerusalém sabia de sua vinda e porque os membros do Sinédrio foram convocados para ouvir suas interpretações sobre a estrela que eles tinham visto. O relato em Mateus harmoniza perfeitamente com outros eventos históricos envolvendo magos na época do início do Império Romano. O papel profissional dos magos. Há uma quantidade considerável de informações antigas sobre os magos do Oriente. O antigo historiador Heródoto nos conta que eles eram originalmente uma das 6 tribos dos Medos, uma casta sacerdotal semelhante aos levitas entre os israelitas. Em sua história inicial, sua ocupação era fornecer aos reis dos Medos, persas e babilônios o que eles consideravam informações divinas sobre os assuntos diários envolvendo assuntos governamentais. Por causa da alta estima religiosa e política concedida a eles pelos povos do Oriente, eles foram capazes, no século VI a.C., até mesmo de derrubar alguns poderes reais. Seu papel na interpretação de assuntos divinos para reis e governantes é mencionado na Bíblia. O profeta Daniel, na época do rei Nabucodonosor, se tornou o mestre dos magos, astrólogos, caldeus e adivinhos. Há aqui no seu reino um homem que tem o espírito dos santos deuses. Nos dias de seu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. O seu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o seu pai, ó rei, o constituiu mestre dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. O profeta Jeremias mencionou que uma autoridade principal entre os magos era chamado de Rabi Magi. Então entraram todos os príncipes do rei da Babilônia e se assentaram na porta do meio: Nergal-Sarezer, Sangar-Nebo, Sarsequim, Rabsaris, Nergal-Sarezer, Rabi Magi e todos os outros príncipes do rei da Babilônia. Entre as autoridades principais do rei estava o Rabi Magi, que significa adivinho, mágico, principal adivinho,
o chefe dos príncipes oficial. O profeta Daniel foi designado exatamente para este alto cargo. A influência de Daniel com os primeiros magos na Babilônia nos ajudam a explicar por que aqueles na profissão de magos esperavam que o rei judeu chegasse perto do fim do século I. Foi exatamente isso que Daniel profetizou que aconteceria. Lembre-se de que Daniel profetizou a reconstrução de Jerusalém depois que os babilônios a destruíram no século VI a.C. Ele também disse que 490 anos se passariam de uma ordem para reconstruir Jerusalém, até que um reino messiânico mundial emergisse na terra, na região da Palestina. A profecia tinha vários fatores desconhecidos associados a ela. Por exemplo, Daniel não explicou claramente qual ordem para reconstruir Jerusalém era pretendida. Ele não disse explícito nas Escrituras que seus anos eram lunares ou solares. Em relação ao Messias, Daniel não indicou se os 490 anos terminariam com o seu nascimento, o seu Bar Mitzvah, que seria no seu 13º aniversário, quando o menino atinge a maioridade religiosa, passando a ter a obrigação de cumprir os preceitos religiosos, ou ainda quando ele completaria 20 anos e seria capaz de ir à guerra, quando completaria 30, o ano da maioridade espiritual, e quando poderia ser um mestre, ou quando o Messias fosse proclamado rei, o que poderia acontecer a qualquer momento de sua vida. Como Daniel não detalhou esses pontos, a profecia era vaga para os judeus e outros na época. Estava sujeita a uma variedade de interpretações. A maioria dos judeus, no entanto, tinha certeza suficiente sobre a profecia para acreditar que ela ocorreria em algum momento próximo ao século I. Joséfo, o historiador judeu que viveu na última parte do século I, mencionou uma convicção entre os judeus de que essa profecia de Daniel teria seu cumprimento dentro do século I. Joséfo disse que foi mostrado nos escritos sagrados que naquela época alguém de seu país, Judéia, se tornaria governador da terra habitável. Não pode haver dúvida de que os magos na Mesopotâmia teriam conhecimento dessas indicações proféticas entre os judeus. Na verdade, os estudiosos de hoje são capazes de ver que houve uma grande mistura de crenças entre os judeus e os magos neste período de tempo. Isso ocorreu por causa das conexões entre si desde o século VI a.C. Até os romanos estavam cientes das profecias de Daniel. Suetônio, no início do século II, disse o seguinte, abre aspas, uma firme crença prevaleceu por muito tempo no Oriente, de que estava destinado que o império do mundo naquela época fosse dado a alguém que viesse da Judéia. Fecha aspas. Já o historiador romano Tácito também disse, abre aspas, a maioria do povo judeu ficou muito impressionada com a crença contida nos antigos escritos dos sacerdotes, de que aconteceria que naquele exato momento o Oriente renovaria sua força e aqueles que saíssem da Judéia seriam os governantes do mundo. Fecha aspas. Até mesmo o imperador romano Nero foi aconselhado por astrólogos de sua corte que seria prudente para ele mudar a sede do seu império para Jerusalém, porque essa cidade estava então destinada a se tornar a capital do mundo. Todas essas crenças generalizadas eram baseadas nas profecias de Daniel. Como o povo judeu vivia em todas as áreas dos mundos romano e parta, suas aspirações nacionais seriam bem conhecidas. Mesmo entre os próprios magos, havia os ensinamentos tradicionais de Zoroastro, que influenciou a doutrina dos magos na época de Herodes. Zoroastro, um antigo líder religioso e professor na região de onde os magos tiveram sua origem, ensinou que em algum momento no futuro surgiria um rei que ressuscitaria os mortos e transformaria o mundo em um reino de paz e segurança. Curiosamente, as tradições zoroastrianas associadas ao rei profetizado diziam que esse rei viria da linhagem de Abraão.
Essas crenças entre os povos da Ásia e do Império Romano são fatos da história. Lembrando que a crença dos historiadores da época independia dos fatos. O trabalho do historiador não é fazer julgamentos sobre a validade ou não validade desses primeiros ensinamentos proféticos ou tradicionais dos judeus, romanos ou magos. Os historiadores simplesmente relataram a história e nos contam o que os povos antigos viviam e acreditavam naquele período do tempo. Mas uma coisa é certa: não é possível compreender a história do século I a menos que as pessoas de hoje estejam cientes dessas crenças que motivaram as ações sociais, religiosas e políticas daqueles povos primitivos. Todas as nações foram então afetadas de uma forma mais profunda pelas previsões astronômicas e proféticas. Este é um simples fato histórico, e a maioria dos estudiosos hoje aceita isso sem discussão. Essas primeiras convicções proféticas dos judeus, romanos e magos eram importantes para aqueles que viveram no século I. E o uso de interpretações do céu na avaliação dos eventos históricos da época estava em alta. Então, quando os magos, que eram astrônomos e astrólogos profissionais, no bom sentido, viam o que consideravam ser a estrela de um rei judeu, era um sinal certo para eles irem a Jerusalém com presentes para apresentar àquele rei recém-nascido. Os judeus e os magos. A maioria dos judeus admirava os magos do Oriente. Isso não era apenas por causa de sua antiga associação com o profeta Daniel, mas também porque eles não eram idólatras. Embora os magos acreditassem que o poder da divindade se manifestava nos elementos naturais do fogo, água, ar e terra, esses sacerdotes gentios não erigiam imagens materiais em reconhecimento a eles. Eles eram para os judeus, de certa forma, gentios que se inclinavam para a crença monoteísta. Os judeus do século I respeitavam os magos. O filósofo judeu chamado Filo, que viveu em Alexandria, Egito, na época de Jesus, falou dos magos com calorosos elogios. Filo disse que eles eram homens que se entregavam ao estudo das leis da natureza e que contemplavam as perfeições divinas. Para Filo, eles eram dignos de serem conselheiros de reis. A principal ocupação dos magos era a interpretação das coisas que consideravam divinas. Eles lidavam principalmente com a avaliação de sonhos, visões e sinais astronômicos. A interpretação dos sinais do céu era de especial importância para eles. O templo de Belus, no que restava da cidade da Babilônia, estava sob seus cuidados. Em particular, eles eram conselheiros de reis e príncipes e eram especialmente consultados sobre os destinos dos reis. Os reis partas do leste os tinham como conselheiros e eram eles que realizavam as cerimônias em suas coroações. Os autores romanos Cícero e Plutarco nos informam que os magos eram os que instruíam reis e príncipes no leste. Exceto em raras circunstâncias, apenas a realeza tinha permissão para ser iniciada em seus ensinamentos e conhecimentos. Esta é uma das razões pelas quais os magos devem ter achado apropriado contar a Herodes os detalhes de sua interpretação sobre a estrela que eles estavam seguindo. Embora Herodes tivesse seus próprios astrólogos da corte, ele deve ter prestado atenção especial aos que os respeitados profissionais magos do leste tinham a dizer sobre um rei judeu recém-nascido. Suas interpretações eram especialmente procuradas por pessoas proeminentes por causa da influência dos magos nas cortes reais do leste. De fato, os magos eram tão respeitados no Império Parta que alguns até se tornaram reis, como já dissemos. Até mesmo os magos que foram até Yeshua também foram considerados príncipes ou reis, em alguns relatos antigos, além das escrituras. Mas quando os magos chegaram a Jerusalém,
Eles chegaram para prestar homenagem ao novo rei judeu e dar presentes a ele. No século seguinte, Tirídates, da Ordem dos Magos, fez a mesma coisa quando visitou o imperador Nero. Não é de se admirar que a chegada de tais magos tenha causado grande interesse a Herodes e aos que estavam em Jerusalém. Os presentes dos magos. É interessante que os tesouros trazidos pelos magos, ouro, incenso e mirra, foram os principais presentes mencionados na tradução grega de Isaías 60, verso 6, que reis estrangeiros um dia trariam ao governante messiânico de Israel. A multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e Efa, todos virão de Seba, ouro e incenso trarão, e publicarão os louvores do Senhor. Esse texto fala sobre uma multidão de camelos e dromedários. Então podemos aferir que a comitiva que veio conhecer o rei dos judeus era realmente grande. A tradição de que havia apenas 3 magos deriva da suposição de que cada um deu um presente a Jesus. A verdade é que ninguém sabe quantos magos foram a Jerusalém, mas algumas tradições mencionam até 12. Não temos como saber seu número exato ou quantas pessoas estavam em sua comitiva. De qualquer forma, esses respeitados magos chegaram a Jerusalém carregando ouro, incenso e mirra, que eram os presentes costumeiros de nações subjugadas a seus superiores. Os magos, neste caso, vieram para prestar homenagem a um novo rei judeu. Eles devem ter percebido que algo mais do que um nascimento real comum os aguardava. Eles, sem dúvida, tinham em mente as crenças proféticas entre os judeus, romanos e outros povos, de que um governante mundial estava então destinado a vir da raça de Abraão, na área da Palestina. O Novo Testamento nos diz que o principal fator que levou os magos a Jerusalém foi a sua estrela. E indagavam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois vimos sua estrela ao despontar e viemos reverenciá-lo. Que estrela ou corpo celeste poderia ter sido? Embora tenha havido uma interessante conjunção de Júpiter e Saturno em 7 a.C., com Marte formando um aspecto triangular com esses planetas no início de 6 a.C., os planetas naquela época estavam a pelo menos 2 diâmetros da Lua de distância um do outro e não podiam de forma alguma ser considerados como uma única estrela. Quanto aos anos de 5 e 4 a.C., não havia nada de importância astronômica que impressionasse alguém a viajar para Jerusalém. Mas no ano 3 e 2 a.C., todos os céus explodiram com sinais astronômicos e exibições maravilhosas. Pode muito bem ser que as ocorrências celestiais neste último período de tempo tenham sido as mesmas que levaram os magos a irem para Jerusalém. Como eles eram estudiosos do céu e seus sinais, devemos procurar nos registros históricos contemporâneos deste período por eventos astronômicos que pudessem ser interpretados e compreendidos dentro de um contexto astrológico. Vamos observar o que Mateus detalha sobre esse assunto. Os magos e o rei Herodes. Ao explicar ao rei Herodes por que eles vieram prestar homenagem ao novo rei judeu, os magos disseram: vimos sua estrela em seu nascer, ou quando ela nasceu. A versão King James sugere que os magos simplesmente viram sua estrela no leste. Mas essa tradução não representa o que o grego significa. Não foi meramente no leste que os magos observaram a estrela. O Evangelho de Mateus diz que eles a viram em seu nascer. Outras traduções dão a tradução correta, que seria: observamos o nascer de sua estrela. Os estudiosos perceberam que as palavras gregas empregadas por Mateus para registrar esse evento eram as palavras comuns então usadas na literatura grega
para descrever o nascer regular das estrelas ou estrelas errantes, planetas. O significado claro das palavras sugere que os magos testemunharam uma estrela nascer acima do horizonte oriental, quando fizeram suas observações normais dos céus, antes do amanhecer. Mais tarde, quando os magos chegaram a Jerusalém, eles contaram ao rei Herodes sobre o nascer daquela estrela. Herodes e toda Jerusalém ficaram curiosos e perguntaram, como Vincent faz o relato, abre aspas, por quanto tempo a estrela se torna visível desde que nasceu no leste? Fecha aspas. A linguagem de Mateus mostra que era um tipo de estrela que nascia no leste, como todas as estrelas normais. Os magos viram uma estrela real. Não há dúvida de que Mateus está usando termos astronômicos para descrever esses eventos. A narrativa mostra claramente que os magos observaram uma estrela ascendendo acima do horizonte oriental, o que eles interpretaram como sinal de que um rei judeu estava agora dentro de seu período de natividade. Foi uma estrela que os intrigou, embora ela devesse estar em algum relacionamento ou aspecto incomum com outros corpos celestes. Os magos ficaram tão impressionados que fizeram sua longa e difícil jornada para Jerusalém, com presentes caros para apresentar ao novo rei. Depois de ouvir seu relato, o rei Herodes e toda Jerusalém foram igualmente persuadidos de que a estrela era significativa. Lembre-se, esse período de tempo foi um em que as interpretações astrológicas feitas por profissionais de primeira classe eram vistas como indicações científicas válidas de eventos iminentes. O governo romano estava tão confiante sobre tais assuntos que, cerca de 60 anos antes, o Senado romano ordenou que todos os bebês do sexo masculino não pudessem viver, em 63 a.C., quando previsões astrológicas e prodigiosas determinaram que um rei dos romanos nasceria. Esse evento anterior teria sido bem conhecido por Herodes e pelas pessoas em todo o Império Romano. Para garantir sua suposta validade na opinião das pessoas da época, Augusto César realmente nasceu naquele mesmo ano. Herodes deve ter sentido muito desconforto quando prognósticos semelhantes estavam sendo feitos pelos magos sobre um rei dos judeus que tinha acabado de nascer. O mundo daquela época acreditava e estudava os céus e os seus sinais. Herodes teria conhecimento das extraordinárias exibições celestes que ocorreram de 3 de maio a.C. a 2 de agosto a.C. Seus próprios astrólogos da corte certamente teriam dado a ele suas interpretações desses sinais notáveis. Mas Herodes queria mais informações. Como as várias nações e grupos raciais tinham padrões diferentes para interpretações astrológicas, Herodes teria desejado saber a versão dos magos do que os sinais estavam indicando. Alguns astrólogos eram considerados melhores do que outros. Entre os melhores do mundo, como visto pelas pessoas do século I, estavam os caldeus profissionais e os magos do Oriente. Herodes queria saber quais eram suas interpretações a respeito dos notáveis eventos celestiais que ocorreram em 3 a 2 a.C. Os magos não o deixaram em dúvida sobre suas interpretações. Eles estavam tão certos de suas avaliações que fizeram uma longa viagem a Jerusalém para dar ricos presentes ao rei recém-nascido. Tão importante era essa criança para eles que eles até vieram também para lhe prestar homenagem. Isso significa que eles reconheciam o recém-nascido como uma personagem de significado especial. Isto é o que Mateus relatou. Como os romanos 60 anos antes, de fato Herodes estava tão convencido das interpretações dos magos que matou os meninos em Belém e arredores para impedir que esse rei recém-nascido fosse criado até a idade adulta.
Herodes ficou surpreso com o aparecimento dessa estrela e foi persuadido de que a estrela dos magos era significativa e importante. E o que era essa estrela que estava fazendo os magos, Herodes e o mundo ficarem atônitos? A resposta para essa pergunta agora pode ser conhecida, e nós procuraremos respondê-la no próximo vídeo, quando falaremos sobre a data aproximada do nascimento do Messias. Nós vamos ficando por aqui, irmãos. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e comente sua opinião também. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Fiquem todos na paz do Eterno. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Shalom.